Então, olá, primeiro ano, o complemento da revisão, tá certo? Complemento da revisão. A gente já falou no vídeo passado, né, na questão da revisão, certo? Sobre globalização, né, que é representada aí pelas redes, pela rede social, pela www, pela internet. Não é isso? Certo? O grande símbolo dela. Então, é uma coisa democrática, né? No começo, só o pessoal mais com melhor poder aquisitivo é que realmente tinha acesso à internet, né, e tal, né? Pessoal que tinha realmente condições. Hoje em dia não, né? Já que a maior parte, a internet é acessada principalmente pelos aparelhos de telefone celular, certo? Pelos celulares. Então, hoje é uma coisa democrática, que ricos e pobres têm. É claro que tem sempre aquelas pessoas que estão à margem, que não têm acesso à informação, né? Que não acessam a internet, né? Tem gente aí que é considerado até invisível pelo governo, né? Porque tem gente que não tem cadastro em nada, mas, né, tem conta nas redes sociais, na internet e tal, para acessar as redes sociais e tal, né? A conta lá do Google, tem o seu Face, né? Tem o seu Zap, tem um monte de rede social, Instagram e por aí vai, né? Então esse pessoal, apesar de não ter participado de um programa do governo nem nada do tipo, certo? Mas eles não são completamente invisíveis. E tem aqueles que são completamente invisíveis ao governo, que é exatamente aqueles que mais tiveram dificuldades aí para receber ou para se cadastrar. Tem muitos que nem se cadastraram, né? Porque não tem acesso, tem gente que não tem nem identidade, tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não tem, não sabe fazer, certo? Então esses são realmente os invisíveis. Nem esse auxílio emergencial aí do governo eles vão poder receber, né? E outros que não participam de nada, de Bolsa Família, de nada, mas como tem acesso, já utiliza muito bem essas redes sociais, tem um domínio muito grande dos aparelhos, da tecnologia de informação, no que se refere a celulares e computadores e a própria internet, né? Sabe mexer em aplicativos, né? Sabe criar coisas, né? Então, hoje é muito comum, né? Tantas crianças, por si só, elas antes de aprenderem a ler, elas já aprendem a acessar os vídeos, né? Principalmente no YouTube, né? Que é o principal canal, mas elas aprendem facilmente porque a gente está na era da informação, no mundo globalizado, né? Isso então é uma coisa absurdamente democrática, né? Absurdamente no bom sentido, né? Não é só para rico, não é só rico que tem acesso a essa informação rápida, o pobre também tem, não é isso? Pronto, então agora voltando para 13 ou 15 bilhões de anos. Então, o que teria acontecido há cerca de 13 ou 15 bilhões de anos, segundo os cientistas? A teoria mais aceita sobre a origem do universo. Qual seria essa teoria? A teoria do Big Bang. Segundo os cientistas, tudo teria iniciado a partir de uma grande explosão que deu origem ao universo, o Big Bang. Depois de quase ou cerca de 10 bilhões de anos, certo? A Terra começa a se formar, a se concretizar como planeta. A Terra teria aproximadamente 4,6 bilhões de anos, segundo os cientistas. Era uma bola de fogo que foi se resfriando, certo? Resfriou-se e no seu interior formou 3 partes distintas, né? Como vocês sabem, certo? Desenhar aqui bem rapidinho. A casquinha fina é a crosta, a parte de dentro é o manto
E a parte mais central é o núcleo. Certo? Então, crosta, manto e núcleo. Eu posso subdividir isso daí. Crosta continental e crosta oceânica. Manto superior e manto inferior. Núcleo externo e núcleo interno. Duas divisões para cada uma. Então, de novo. Crosta continental e crosta oceânica. Manto superior e manto inferior. Tem gente que considera um manto transicional, que seria a transição do superior para o inferior. Núcleo externo, que é o fluido que gira em torno do núcleo interno, que dá o eletromagnetismo do planeta, que também gera a força da gravidade, que prende os gases que protegem a Terra aqui no nosso planeta, né? A força da gravidade, é por isso que eles estão aqui. Os mais leves conseguem ir mais para cima e os mais pesados ficam aqui na troposfera. Ok? Então, crosta, manto e núcleo. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, esses pedaços, eles teriam... Aliás, esses pedaços não. Essa litosfera, ela seria quebrada em vários pedaços. E todos esses pedaços, eles têm nomes. Né? Certo? Então, como é que eu chamo esses pedaços? E esses pedaços da litosfera ou crosta terrestre, né? Só uma observação. Crosta pode ser também chamada de litosfera, porque ela é a camada gasosa, essa que a gente pisa todo dia, certo? E o núcleo pode ser chamado de NIF, que é formado principalmente por níquel e ferro. Ok? Pronto. Então a litosfera ou crosta é dividida em vários pedaços. Esses pedaços são chamados de placas tectônicas. E as principais placas tectônicas, são 12, elas têm seus nomes, né? Cocos, Nazca, Caribe, do Pacífico, Africana, Arábica, Filipinas, Antártica, Sul-Americana, Indo-Australiana, placa Euroasiática e a Norte-Americana. Tem até uma musiquinha sobre isso. Ok? Pronto. Então, os pedaços são as placas e as placas têm nomes. Certo? Lembrando que, vou só grifando aqui o que eu já coisei para não, né? Para a gente economizar aí no vídeo. Ok? Pronto. Lembrando que o que forma a crosta são as rochas e minerais, porque eu posso extrair da litosfera, onde está as rochas, só os minerais, sem eu considerá-lo como rocha, certo? Se eu extraio as rochas, estou extraindo minerais, já que rochas são formadas por minerais. Mas, por exemplo, se eu extraio dali apenas, por exemplo, a grafita, que se faz o grafite, correto? Eu não estou extraindo a rocha, estou extraindo o mineral. Mas se eu retiro, certo, dali, por exemplo, o granito, certo? O granito é formado em sua maioria por quartzo, mas tem outros minerais. Então, ela é uma rocha cristalina. O granito é uma rocha cristalina. Então, a crosta é formada por rochas e minerais. Certo? Então, eu tenho 3 tipos principais de rochas. Quais são elas? A magmática, que pode ser dividida em extrusiva e intrusiva. A extrusiva se forma no exterior e a intrusiva se forma no interior. Por exemplo, o granito, que eu acabei de citar, é uma rocha magmática intrusiva. O mármore é uma rocha magmática, o basalto é uma rocha magmática extrusiva. Tá certo? Aí eu tenho a rocha metamórfica, que é aquela, para se formar, ela tem que sofrer o metamorfismo, que vem de metamorfose, ou seja, uma transformação. Como se dessa transformação ela sofre um processo de pressão e alta temperatura no interior da Terra, certo?
os minerais daquelas rochas começam a se alinhar, certo? E fica parecendo que alguém foi lá, meteu a mão e alinhou os minerais de propósito, mas não, ali foi a natureza, certo? Então a rocha metamórfica, essa é a rocha que sofreu metamorfismo. Ela também é cristalina e um exemplo de uma rocha magmática é o famoso mármore. Né? Mármore é muito comum aí na construção civil, né? Utilizar, né, nas casas para fazer balcões, né? E entre outras coisas, ok? Aí eu tenho uma rocha sedimentar. A rocha sedimentar é aquela que foi quebrada, fragmentada, virou areia, certo? Virou pedacinhos, depois se consolidou, certo? Se consolidou de novo, um processo longo, demorado, né? E ela se consolida, sofre primeiro intemperismo, certo? Transporte, deposição, diagênese, sedimentação. Depois disso ela se transforma, por exemplo, no arenito. Arenito, a palavra é de areia, certo? Então seria uma rocha sedimentar. Quando eu falo sedimentar, muita gente escuta segmentar, não tem nada de segmentação não, certo? É sedimentar, S-E-D-I e o resto você sabe o resto, né? O resto você sabe. Então, rocha sedimentar. Então, magmática, metamórfica e rocha sedimentar. São os três tipos de rochas. Certo? Ok. Eu tenho também, deixa eu ver o que eu vou colocar. Sim. Então, as partes das placas tectônicas, que estão acima do nível do mar, eu chamo de continente. Certo? Então, eu tenho a deriva continental, que eu passei naquele vídeo lá, até que eu fiz um truquezinho aqui no quadro, não foi nesse quadro, foi em outro quadro, mas eu fiz um truquezinho e você viu o movimento da deriva continental lá dos supercontinentes. Eram 3, virou 1, certo? Que virou 2, que foi se quebrando aí, chegou na atual configuração continental. Vocês sabem bem disso. Ok? Então como se deu? Tinha 3 continentes, chamado de Angara, Gondwana e Euramérica, virou Pangeia, um continente só, certo? Se fragmentou em 2, virou Angara e Gondwana, certo? Continuou se fragmentando, formaram as atuais, formou a atual configuração do planeta, que são os 5 continentes habitados mais a Antártida. Lembrando que esse vídeo é complemento da primeira parte da revisão, tá bom? Uma pausazinha para água. Desculpa aí, eu esqueci de dar o pause, viu gente? Então vou esticar o vídeo aqui mais um pouquinho, tá bom? Me perdoe aí o errinho, tá certo? Eu ia fazer exatamente, vou esticar os minutos que eu fiquei ausente aí, né? Tá bom? Foi só um erro, porque eu dei a pausa, aí soltei e ia dar pausa de novo, aí esqueci da segunda pausa, mas tudo bem, não dá pra ninguém morrer por isso não. Qualquer coisa aí, o erro foi só meu, tá bom? Pronto. Tem, ó, né, aqui, aproveitando aqui, ó, o movimento das placas, ele se dá porque no interior da Terra nós temos as correntes de convecção. Então lá no interior, como é a matéria de fusão, ele fica, né, a matéria em alta temperatura, ela não fica parada, então ela fica se mexendo. Então cria as zonas ou correntes de convecção. Então elas acabam empurrando as placas tectônicas em várias direções. Por isso que já teve um supercontinente, 3 continentes, 2 continentes, 5 continentes,
ou melhor, 6 continentes, né, com a Antártida, certo? Então, pronto. Então, isso provoca os limites. Então, nós temos os 3 diferentes limites. É quando uma placa choca-se com a outra, limite convergente. Quando uma placa separa-se da outra, limite divergente. Quando uma placa roça-se com a outra, limite transcorrente ou transformante. Tá certo? Nós temos os 2 limites que mais provocam vulcanismo e principalmente terremotos. Sabe que terremoto em continente, ele pode ser, dependendo da sua intensidade na escala Richter, ele pode ser altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Ok? Mas tem os que acontecem no mar, no fundo do mar, dos oceanos, aí eles provocam a tsunami, são destrutivos, são também destrutivos, mas como eles estão longe das cidades, o terremoto em si, ele não derruba as casas, os prédios, balança as pontes e tal, mas ele provoca um outro tipo de destruição, dependendo da sua intensidade, se for muito grande, né, em alto mar, seu epicentro no fundo dos oceanos ou no mar, certo? Ele pode provocar o que a gente chama de tsunami. Então, se você olhar no mapa das placas tectônicas, você vai ver, né, tem um mapa que mostra só as placas tectônicas. Você vai ver que tem toda uma área passando pelo oeste do continente americano, né, pelo leste, pegando para dentro do continente asiático, certo? Passando pelo sudeste asiático, pelo extremo oriente, passando pelo Japão, que ali está no extremo oriente, mas é um arquipélago, não está na parte continental da Ásia, passando ali pela Oceania, certo? Então nós temos uma área pegando para dentro do continente, como eu falei, até aquela região do Himalaia, certo? Lembrando que o subcontinente indiano está ali em contatinho na parte continental com a placa euroasiática, o que de vez em quando provoca terremotos como o que nós tivemos no epicentro lá no Nepal, certo? Que é um país ali que está na cordilheira do Himalaia, certo? Inclusive um brasileiro, né, ficou preso por lá, né, porque também, além do próprio terremoto, ele tem muitos alpinistas que vão tentar escalar o Himalaia até chegar ao Everest, né? Então, por exemplo, um terremoto ele pode provocar, certo? Nas altas montanhas, né? O deslizamento de neve, que a gente chama de avalanche. Ele pode provocar avalanche, entendeu? Você vai escalar lá um determinado pico, então você vai passando só por uma estreita abertura, você passa ali. Se tiver uma avalanche, aquela abertura pode se fechar, você fica sem ter como sair de lá, ainda mais com perigo de novas avalanches ou novos terremotos. Entendeu? Então, pegando para dentro do continente asiático, essa faixa, né, que é comum se ter terremotos. É bom que diga, abalo sísmico, o planeta está sofrendo a todo instante, só que o que nós sofremos agora é tão pequenininho que a gente nem sente. Mas aí tem uns que vão aumentando na escala Richter, que acontece muito nessa região toda que eu falei, que é muito mais propensa a ter esses terremotos, né? Porque terremotos são abalos sísmicos de grande intensidade. Como é que eu chamo essa área, essa faixa aí da América, da Ásia, entrando para o continente asiático? Eu chamo de Círculo de Fogo do Pacífico, ou simplesmente Círculo de Fogo, tá certo? Então é uma área altamente instável do ponto de vista geológico. Ok? Pronto. Vamos falar um pouquinho, gente, de cartografia. Então, cartografia é a ciência dos mapas, né? Os mapas são representações em um papel do espaço real, como a gente já viu, certo? E
quando eu faço um mapa, eu geralmente coloco os elementos básicos, a rosa dos ventos, etc, etc, etc. Né? Legenda, título, pronto. E eu queria falar em especial de um elemento básico. Só um minutinho. Pronto, voltei. Agora eu fiz o certo, né? Quer dizer, da outra vez eu nem sei se eu fiz, mas eu não vou conferir, senão eu vou ter que parar o vídeo e começar tudo de novo, coisa que eu não estou muito afim de fazer. Então bora lá. Eu tenho as escalas. As escalas, né, elas estabelecem a relação entre o tamanho real e o tamanho do mapa. Né? Por exemplo, se eu vou fazer o mapa da parede da sala de aula, vamos supor que o tamanho real da parede seja 6 metros, certo? E no mapa ela ficou a 3 centímetros, então eu tenho que fazer uma relação para colocar lá como escala do meu mapa. Por exemplo, 6 metros dividido por 3 centímetros, só que eu não posso dividir, né? Então eu tenho que transformar 6 metros em centímetro para poder dividir. 6 metros dividido em centímetro, certo? Ele vai ser, desculpa assim, um pouquinho da falta de dinamismo, porque esses dias tem sido muito corrido realmente, né? Dormindo tarde, acordando cedo para poder fazer o melhor que vocês merecem, tá bom? Tá bom? O melhor que vocês merecem. Vocês merecem bem mais, mas a gente está se esforçando pelo menos para conseguir dar o máximo e suprir todas as salas com os vídeos, certo? Porque é a nossa obrigação, né? E a gente também tem uma preocupação muito grande com vocês, não prejudicar vocês, né? Às vezes a gente vai dormir muito tarde, acorda cedo, então acaba ficando um pouco cansado por conta dessa correria. Mas vale a pena, já que é em prol da educação de vocês e no geral, né, da educação do nosso país, certo? A de vocês, porque tenho certeza absoluta que no futuro vocês serão engenheiros, advogados, médicos, né, coisa que estão precisando tanto nesse momento, médicos, jornalistas, né, professores, quem sabe, né, algum de vocês enverede por esse caminho, né, que eu também escolhi, tá bom? Então, só um desabafozinho rápido pra gente não perder tempo, senão o vídeo se alonga. Então, bora lá. Sim, então vamos supor que eu tenho 6 metros da parede, acabei voltando, você pensou que eu não ia voltar, né? 6 metros da parede, no tamanho real, e 3 centímetros da parede no meu mapa, no mapa que eu fiz da sala, né? Que é mais uma planta, né? Vamos dizer assim, né? Aí eu pego 6 e divido por 3, não dá para dividir, como eu disse, que um é metro, o outro é centímetro. Então 6 eu transformo em centímetro, dá 600 centímetros. 600 dividido por 3, dá quanto? 6 por 3 dá 2, crescendo 2 zeros, então 600, se eu tiver 600, que é o dinheiro do auxílio emergencial. Aí eu pegaria o meu 600 do auxílio emergencial, dividiria para mais 2, ou seja, dividido para 3, né? Eu e mais 2, certo? Então cada um ficaria com 200. Então a escala do meu mapa iria ser 2 pontinhos, 200. Entendi? Não, professor, volta o vídeo, que você vai entender. Mas para você entender melhor ainda, vamos fazer aqui só uma questão. Vou só falar, certo? Só para você entender bem direitinho. Nós vimos que para se calcular, já vimos em outras salas, né? E também já comentei aqui. Para se calcular uma escala, eu tenho que dividir o tamanho real pelo tamanho do mapa, ou a distância real pela distância do mapa. Foi o que eu fiz. Dividir o tamanho real da parede, 6, pelo tamanho da parede no mapa, 3, que deu escala 1 para 200, né? Então, eu sei que para calcular escala numérica é facinho, é só dividir
o Dzão pelo Dzinho. Então, para calcular a escala numérica é facinho, só dividir o Dzão pelo Dzinho. Tá bom? Agora vamos supor que eu tenho, bem aqui, a distância real entre duas cidades seja, vamos botar, 80 quilômetros. Ajeitar aqui o K, 80 quilômetros. A distância entre elas em um mapa é de, vamos botar 4 centímetros. É bem fácil esse cálculo, né? Então, 4 centímetros. Então, eu pego aqui o E, tá bem aqui, ó. E é igual Dzão, que é 80, dividido pelo Dzinho, que é o 4. Certo? Mudando a luz aqui. É porque eu estou com a luz artificial aqui, quando a gente bate no chão ela muda. Certo? Então 80 dividido por 4. Mas como eu falei, não dá para pegar 80 km dividido por 4. Então eu tenho que transformar 80 km em centímetros para dividir. Pô, mas eu posso fazer ao contrário? Posso transformar tudo em quilômetros? Pode também. Mas como a escala é dada em centímetro, onde 1 é referência, certo? Vamos transformar lá em centímetro para economizar, né? Para depois transformar em quilômetro, dividir, e depois transformar em centímetro para fazer a escala, não tem muito sentido. Teria até sentido se eu fosse fazer diretamente, sabe o que? A escala gráfica, mas eu estou fazendo a escala numérica. Então bora aqui, ó. Espero que esteja dando para ver. 80, se eu transformar 80 em centímetro, eu posso botar lá no quadro de transformação. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Vamos contar quantas casas eu tenho que andar. Eu estou no quilômetro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. 5. Então, o 80 já está no quilômetro, na casa dos quilômetros. O 8 e o 0 fica lá na casa dos quilômetros. Então, eu tenho que acrescentar 0 até chegar no centímetro. Então, eu tenho que acrescentar 5 zeros. Então, bora lá. Tirar esse aqui um pouquinho do meio. 1, 2, 3, 4, 5. A história do 3 passará. 8 milhões dividido, posso esquecer não, dividido por 4. 8 milhões dividido por 4. Vou botar o resultado aqui, espero que caia, caia. Tá dando para ver aqui o cantinho da luz, então vai caber. Pronto. 8 milhões dividido por 4. A matemática explica. Eu não preciso fazer essa conta medonha. 8 milhões dividido por 4. Ixi. Basta eu dividir o 8 pelo 4. Quanto é que dá 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 é igual a 2. Aí eu acrescento todos os zeros que me sobrou. Ou que me sobraram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 passarás, dá 2 milhões. Então o resultado final dá 2 milhões. Mas terminou, fica assim? Não, espera aí só um minutinho. Olha aí, ó, apareceu, eu apaguei aquela conta que nós já fizemos, que deu 2 milhões, né, o resultado final, certo? Aí vou botar aqui os 2 milhões, mas veja bem, ó, primeiro eu boto o E, dou um espaço, escrevo 1 bem aqui, vou escrever 1 bem aqui, ó, tá vendo, ó? Tá aqui, ó, dá um espaço, aí bota 1. 1 é referência, tá os dois pontinhos. 1 é referência. 1 centímetro no mapa corresponde a tantos centímetros reais. Né? É possível eu estabelecer a distância entre 2 lugares por centímetro. Eu posso dizer que 2 lugares estão distantes a 3 bilhões de centímetros. Só que não é comum eu usar centímetro para a distância entre lugares. Eu uso, evidentemente, o quilômetro. Centímetro eu uso para o mapa, por isso que ele é referência. 1 centímetro no mapa
corresponde a tantos centímetros reais, que eu posso transformar em quilômetro e dizer 1 centímetro no mapa corresponde a tantos quilômetros reais, da distância real ou do tamanho real. Aí o que eu boto aqui? O meu resultado. Vamos lá botar o resultado aí. Pronto. Nossa escala quer dizer então que 1 centímetro no mapa corresponde a 2 milhões de centímetros reais. Se eu quiser converter em quilômetro, eu tiro 5 zeros, ó, né? De quilômetros para centímetro eu acrescento. De centímetros para quilômetro eu retiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaria o 20 aqui, se eu transformar em quilômetro. Então, 1 centímetro real corresponde, no mapa, desculpa, 1 centímetro no mapa corresponde a 2 milhões de centímetros reais. Isso quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 20 quilômetros reais, a 20 quilômetros de distância. Então, se uma cidade tiver 2 centímetros no mapa dessa escala, certo? A real distância entre elas, né, que cada centímetro é 20 quilômetros, vai ser de 40 quilômetros. Se for 2 centímetros, a distância de uma para a outra. Né? Então, é só uma questão de raciocínio lógico, ok?